todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para mais um culto de ensino, um culto ao vivo. É uma liberdade que o pastor presidente tem nos dado, o pastor Gerson Elias Torresan, e nós estaremos agora orando ao Senhor. Estamos iniciando o culto nesta noite e eu gostaria que você aí na sua casa também orasse conosco. Vamos pedir para Deus receber aqui o nosso louvor, a nossa adoração, para nos abençoar nesta noite, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, ore comigo, vamos pedir a bênção de Deus. Amado Deus, querido Pai Celestial, damos graças ao Senhor, Pai querido. Aqui estamos mais uma vez neste culto de ensino, nesse culto ao vivo, que tem chegado aos lares dos irmãos, das pessoas que assistem, e é um momento que nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa permissão. Hoje nós queremos aprender a Tua palavra, a porção que o Senhor tem para nós nesta noite. Aqui através do louvor, através da mensagem, serão tratados assuntos do Teu reino, assuntos do céu. Pai, nós nos apresentamos como ferramentas nas Tuas mãos, ferramentas para serem usadas nas Tuas mãos, Pai querido, como servos Teu, aqui nesta grandiosa obra. E nós precisamos, Pai querido, das bênçãos do Senhor. Nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Portanto, dá-nos a Tua bênção nesta noite, Pai. Estaremos louvando ao Senhor neste momento. O trio Louvor e Graça se apresenta e estará louvando ao Senhor. E estaremos meditando na mensagem, na letra dos hinos que serão cantados. Abençoe a todos nós, meu Pai. Receba o louvor da Tua igreja a partir desse momento. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Trio Louvor e Graça tem a oportunidade. Paz do Senhor, meus irmãos queridos. Uma grande satisfação estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para junto com vocês não fazermos uma apresentação, fazermos um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, né? Somos privilegiados de podermos ter esse escape, essa esperança, essa certeza de um futuro melhor que o nosso Deus nos dá. Eu quero te convidar nessa hora para adorar Ele, para agradecer Ele. O mundo vive incertezas, mas aqueles que creem no Senhor vivem a certeza que Ele está tomando conta de cada passo nosso, de todos os caminhos. Ele está comigo aqui, está aqui conosco nesse lugar, está na sua casa também agora, se você o aceitar, se você abrir o seu coração e buscar Ele de todo o teu coração, como a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos aqui nessa noite para louvar o teu nome, Jesus. São tão grandes como Tu, não há outro igual a Ti. Grande és Tu, Teus milagres também são tão grandes como Tu. Não há outro igual a Ti, não há Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nós.
grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há alguém que possa ser comparado a ti, meu Pai. Nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo pão que não nos falta, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, mas acima de tudo pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor, que nos deu acesso à tua santa e preciosa presença. Nós te louvamos. Vem estar conosco nesse lugar, nessa noite. Usa o teu servo, Senhor, fala conosco e entra no lar dos seus filhos. Dá conforto, dá liberdade do pecado. Enche com a tua presença, nos alegra, enche os nossos corações com a alegria e esperança que tem os que esperam em ti, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glórias a ti, todo louvor a ti, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Recebemos muito, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem
Graças a Deus, trio louvor e graça. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Amados, hoje o pastor presidente deixou escalado o pastor Carlos Bertolassi, que é o pastor dirigente ali da nossa congregação do bairro Molon, em Santa Bárbara. Então, o pastor Carlos tem a oportunidade para nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus, através do qual nós obtivemos vitória todos os dias da nossa vida. Quero cumprimentar a todos os irmãos que, juntamente conosco, estão assistindo essa live, aos que irão assistir, aos que não são da nossa igreja também, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E quero também mandar uma saudação toda especial para o meu pastor presidente, pastor Gerson Elias Torrezan, que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui ensinando, pregando a palavra, neste dia que é o dia que o nosso pastor, o púlpito é dele, ele é o presidente da igreja e é o ensinador mor da nossa igreja, com o qual temos aprendido muito acerca da palavra de Deus. Que Deus o abençoe, Deus abençoe toda a sua casa, meu pastor e toda a sua família. Estamos gratos a Deus por mais um dia, apesar das inconveniências deste momento que nós estamos vivendo, damos graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E certíssimos que com as orações da igreja, certamente Deus intervirá e nós poderemos sair logo dessa calamidade, porque poderoso é Deus para nos dar a vitória, pois a sua igreja e seu povo está constantemente orando e buscando a sua face. E está escrito na palavra de Deus, quando o povo de Deus ora, busca e clama a Deus, Deus responde do céu e sara a nossa terra. E nós temos certeza que o Senhor irá sarar a nossa nação e a nossa terra, trazendo cura para o nosso Brasil, guardando-nos dos profetas da calamidade, dos profetas apocalípticos, que estão sempre esperando o pior, mas graças a Deus que Deus peleja pela sua nação e será frustrada todas estas previsões de tremenda calamidade no Brasil. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, vamos ler uma porção da palavra de Deus a partir do versículo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz as Sagradas Escrituras: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se ao meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém e amém. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma passagem da Escritura muito conhecida e que nos fala de um momento especial na vida dos apóstolos, após a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus aparece para os seus discípulos e 11 deles estavam reunidos às portas fechadas, com medo dos judeus, as janelas cerradas, e Jesus ressurreto no seu corpo de glória, não mais sujeito ao tempo e ao espaço, não mais sujeito à dimensão desse mundo, aparece no meio deles e lhes saúda, dizendo: paz seja convosco. Diz a Escritura que os discípulos se alegraram muito vendo o Senhor, se alegraram porque Jesus aparece a eles ressurreto, vencedor, triunfante. A Bíblia diz em outras partes que ele comeu um favo de mel, comeu um pedaço de peixe, para testificar que era ele, que ele não era um fantasma e nem um espírito. Ora, quando Tomé, que não estava presente nessa reunião, chegou e os discípulos lhe testemunharam e disseram: nós vimos o Senhor está vivo, o Senhor está ressurreto. Tomé teve uma atitude inesperada, e ele disse assim: se eu não tocar nas suas mãos, no lugar dos cravos, não tocar no seu lado que foi ferido pela lança, de maneira nenhuma eu crerei. Se eu não vê-lo, eu não vou crer. A Bíblia diz que passado 7 dias, e estando eles reunidos de novo no mesmo lugar, portas fechadas, janelas cerradas, Jesus se apresenta novamente no meio deles, surge no meio deles, no seu corpo glorificado. E nos diz a Escritura que Jesus aparece essa segunda vez com uma missão toda especial. Ele veio com um propósito todo especial, que era curar, libertar, confirmar algo muito importante na vida de Tomé, que era um dos chamados por Deus para testemunhar acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus então se manifesta, vai direto para Tomé, porque Tomé é o alvo daquela visita, Tomé é o propósito daquela visita. E Jesus chega para Tomé e diz assim: Tomé, está aqui minhas mãos, está aqui o meu lado, toca, pega, veja. E diante desse confronto do Senhor Jesus, Tomé exclama: Deus meu e Senhor meu. Se inclina diante do Mestre, do Senhor Jesus.
E Jesus então lhe faz uma repreensão. Ele diz assim: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A Bíblia diz que Jesus fez muitos outros sinais na presença destes apóstolos. Muitos não foram escritos, mas foram presenciados pelos apóstolos. Eles são as testemunhas que Deus anteriormente havia designado para estarem com o Senhor, conviverem com o Senhor e verem e ouvirem a voz do seu servo, presenciarem e ser testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez. Perante a lei só serve para ser testemunha alguém que ouve ou vê. E Deus anteriormente designou, porque foi Deus que deu estes homens para Jesus. A Bíblia diz que uma grande multidão, uma variedade enorme de discípulos seguia ao Senhor Jesus. Mas o Senhor subiu ao monte e passou a noite em oração. E quando ele desce do monte, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, então ele separa para si, dentre os discípulos, 12, para que estivessem com ele todo o tempo. Aqueles que Deus os deu. E Jesus chama então por nome, e convoca e comissiona os 12 apóstolos para estarem com eles. Os 12 apóstolos conhecidos, entre os quais estava Tomé, chamado Dídimo. E eles andaram com Jesus, conviviam com Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, presenciaram todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas que o Senhor Jesus havia feito, porque eles tinham uma grande responsabilidade. Sobre eles foi colocada um ministério, que é o ministério do testemunho, porque quando Jesus subisse aos céus, após a sua crucificação e a sua ressurreição, eles é que testificariam da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era eles que proclamariam em Cristo a salvação, a redenção, em Cristo a justificação. Era eles que iriam enfrentar todas as hostes da maldade, quando tentassem abafar a grande mensagem da vitória, que era a mensagem da ressurreição. Porque o diabo, o inimigo do Evangelho, nunca tentou negar ou coibir a mensagem da morte de Jesus, porque a mensagem da morte de Jesus não poderia ser escondida. Todos presenciaram lá no Monte Calvário os 3 condenados, e no meio deles Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi crucificado por nós, levando sobre si, como diz Isaías, sobre o seu corpo as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava levando a nossa condenação, sofrendo a nossa sentença, para que através da fé nele nós pudéssemos receber gratuitamente, pela graça, a salvação e a remissão dos nossos pecados. Mas o inimigo lutaria, e o inimigo se levantaria para tentar sufocar essa mensagem, que é a mensagem da vitória, que é a mensagem que faz do cristianismo diferente de todas as outras religiões, que é a mensagem da ressurreição. Porque eles testificariam por onde quer que eles fossem, que eles viram, tocaram, presenciaram o Senhor ressurreto. Após a sua ressurreição, durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes fala, lhes dá mandamento, lhes dá ordenança. E quando ele foi assunto ao céu, lá em Betânia, diz a Bíblia que cerca de 500 irmãos estavam ali e presenciaram ele ser elevado aos céus, assunto aos céus. E a Bíblia nos diz que esses 12 apóstolos sairiam pregando o Evangelho e enfrentariam a oposição, enfrentariam o mal que tentaria sufocar a mensagem da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estes 12 apóstolos, exceto João, não morreu uma morte de martírio. Todos eles, inclusive
Tomé morreram por não negarem a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque apenas testificar que Jesus morreu, muitos outros líderes e muitos outros fundadores de religiões morreram. Mas o que faz o cristianismo diferente é que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Essa é a garantia da nossa vitória. Essa é a garantia que nós também seremos ressuscitados. Isso é que nos dá a certeza da vida eterna. É isso que nos mantém a viva esperança. A nossa viva esperança, ela tem base na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o próprio apóstolo diz que se nós cremos no Senhor somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou, como diz a Escritura. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que era necessário Tomé ter uma fé baseada no testemunho daqueles que viram a Cristo Jesus. Nunca houve uma necessidade tão grande como hoje de nós crermos no testemunho das Escrituras. Jesus Cristo foi enviado por Deus, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele veio a essa terra, Ele trouxe o testemunho de Deus para nós. Ele é a verdadeira testemunha de Jeová, pois Ele estava com Deus, ouviu Deus, viu a Deus. Então Ele nos traz o testemunho do Pai, Ele nos traz a palavra do Pai, Ele nos traz a mensagem do Pai. E os 12 apóstolos são as testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos pelo testemunho destes apóstolos, nós cremos pelo testemunho destes homens que escreveram o Evangelho, que pregaram a palavra de Deus, porque eles estiveram com Jesus. João disse que eles tocaram na palavra da vida, que eles presenciaram a palavra da vida, eles ouviram, viram e testificaram e presenciaram sinais e maravilhas, muitas das quais não estão escritos na Bíblia. Está escrito somente o que o Espírito achando que é necessário, suficiente para sustentar a nossa fé até o fim naquele que tudo fez. Tomé não podia depender de uma fé que crê só no que vê. Nós não podemos depender de uma fé que depende de sinais, de milagres, de coisas visíveis para nós crermos no testemunho da Sagrada Escritura. Nós precisamos ter essa fé que Jesus está cobrando de Tomé. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Aqueles que creem no testemunho das Escrituras, aqueles que creem naquilo que os seus apóstolos, antes determinados por Deus, deixaram. No livro de Atos, capítulo 10, eu quero ler com você essa passagem, que ela é muito maravilhosa. Diz assim, Atos 10, do versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Testemunhas do Senhor. Tomé não poderia depender de uma fé que só crê no que vê, no que toca e no que presencia. Hoje, nós estamos vivendo um momento ímpar na história
do mundo. Nunca houve um momento igual a esse, em que todas as nações de todas as línguas, tribos e nações estão paralisadas por causa de uma pandemia. Esse é o momento em que nós precisamos nos arraigar e crer no testemunho da palavra. Momentos que nós ficamos sem saber para que lado ir. As autoridades de saúde não têm a resposta, não sabem o que fazer. Nós percebemos, acompanhando a mídia, que no fundo, ninguém tem um norte. Se atira para todo lado, se busca descobrir, e até agora não se descobriu nada, e vão se tentando combater essa pandemia, usando medidas drásticas. E mesmo onde as medidas drásticas são usadas, nós vemos que a pandemia continua ganhando terreno. Só Deus pode nos dar a vitória. Só Deus pode nos dar a vitória. Esse é o momento em que toda a independência do homem foi jogada por terra. Esse é o momento em que Deus também está permitido para mostrar a impotência do homem, que se jactancia na sua arrogância, na sua soberba, na sua ciência e no seu conhecimento. Deus está permitindo mostrar, e pegando o sábio na sua sabedoria, e mostrando que sábio verdadeiramente é aquele que crê nas sagradas escrituras, naquele que crê no que está escrito. Era isso que Deus estava dizendo para Tomé. Tomé, você vai passar por lutas, você vai passar por perseguições, você vai sofrer por causa do meu nome, você vai ser perseguido por causa do meu nome, você vai ser pressionado a negar a minha ressurreição, vão lhe fazer propostas, vão tentar negociar com você, no intuito de negar a verdade da minha ressurreição. E você não pode depender de uma fé que precisa ver. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos vivendo um momento em que percebemos, diante de tudo que está acontecendo, que está se passando uma prova, uma provação. Deus está provando o seu povo e a sua igreja, no que ele está arraigado, no que ele está firmado. É hora da igreja se firmar no único fundamento, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e esse fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. É sobre ele que a nossa fé deve estar arraigada, fundamentada. Quando tudo é abalado, quando tudo se move, aquele que está com a sua fé arraigada na Escritura, ele permanece firme, inabalável como os montes de Sião. Como diz o Salmo de número 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há uma necessidade agora, nesses últimos dias, em que nós dependemos de andar e viver por meio da fé, sem ver sinais, sem ver maravilhas, sem poder estar reunidos na igreja, sem poder estar reunidos com os irmãos, sem poder estar ouvindo testemunhos, sem poder sentir e presenciar o mover do Espírito Santo quando nos reunimos como igreja. Nesse momento nós temos que caminhar e prosseguir, andando por meio da fé, crendo no testemunho das Sagradas Escrituras. Não importa, você não pode depender daquilo que vê, você não pode depender daquilo que toca, você não pode depender de ver para crer, mas você precisa crer para ver. É uma necessidade de nós andarmos pela fé na Escritura. É isso que o Senhor está dizendo para Tomé. Tomé, seja crente, creia no testemunho dos teus irmãos,
ele não estava crendo no testemunho dos irmãos. A Escritura foi escrita por estes que testemunharam de Jesus Cristo, que anteriormente Deus os separou e os chamou, e os comissionou, e os elegeu para serem as testemunhas de Jesus. E nós cremos, milhões e milhares de vidas são salvas, recebem a intervenção divina, a cura divina, o milagre de Deus, por quem creem naquilo que está escrito, que for escrito pelas testemunhas. O testemunho da Escritura, o testemunho daqueles que viram, ouviram e presenciaram os milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o momento de nos arraigarmos na palavra de Deus. Essa pandemia está pondo à prova a nossa fé. No que estamos firmados? Em quem estamos firmados? Jesus mostra claramente que é a tempestade, a enchente e os ventos que provam onde uma casa foi construída. Porque enquanto não se enfrenta tempestades e provas, não se conhece no que a fé está fundamentada. Mas a Bíblia diz que veio a chuva, veio a enchente e deu com ímpeto sobre duas construções. Então foi revelado que não foi sábio, não foi prudente e tinha edificado a sua casa sobre areia. Mas o sábio arquiteto que cavou, encontrou a rocha e edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que a enchente deu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando os ventos surgem na cidade através das tempestades, belas árvores frondosas, cheias de folhas, de repente são derrubadas pela força do vento. E nós descobrimos que havia uma fragilidade, que apesar de portentosas, bonitas, elas não tinham raiz, suas raízes eram rasas, elas estavam sem fundamento, e a única coisa que nos mostrou a situação delas foi a prova que o vento trouxe. Quando o vento bateu nessas árvores, então nós percebemos que há árvores que estão arraigadas, fundamentadas, enraizadas e que suportam os vendavais, balançam, se curvam, mas permanecem em pé. E muitas árvores que parecem frondosas, bonitas, diante dessa mesma adversidade, elas caem, e nós descobrimos que não há raiz, que não havia profundidade. O que permite nos enxergar isso é os vendavais da vida. Essa pandemia vai passar, tudo isso vai passar, mas o que importa é como nós ficaremos depois que tudo isso passar. Como ficará a nossa casa, como ficará a nossa família, como ficará a nossa fé. Se estivermos fundamentados nas Sagradas Escrituras, no testemunho da palavra de Deus, tudo isso passará e nós permaneceremos em pé, intactos, com a nossa fé intacta, sem duvidar do nosso Deus, do Deus imutável, do Deus que não muda, do Deus que não está sujeito às circunstâncias, mas é Senhor de todas as circunstâncias e tudo obedece ao seu mandar. No meio de tudo isso, Deus está trazendo à tona que muitos, como Tomé, têm uma fé firmada somente no que vê, no que toca e no que sente, uma fé emocional e uma fé sentimental. Essa fé não suporta a prova da tempestade, não suporta a prova das pandemias, ela não sustentará no meio dessas provas. É necessário nos arraigarmos na palavra de Deus, crermos no testemunho das santas Escrituras, como diz o Salmo 1, que aquele que medita, que aquele que pensa, aquele que estuda, aquele que faz uma reflexão da palavra de Deus, é como árvore plantada junto a ribeiros, que não receia o calor,
não receia diversidade, porque as suas raízes são abastecidas pelas águas dos ribeiros. Nós precisamos, nestes últimos dias, que antevêm a volta de Jesus, a promessa está de pé, e só crê nessa promessa quem crê na Escritura, porque o próprio apóstolo Pedro disse que chegariam dias que nós seríamos confrontados com a promessa da sua vinda. Muitos chegariam a zombar da nossa esperança, da esperança da igreja, dizendo: tudo continua do mesmo jeito, nada mudou. Mas aqueles que creem na Escritura mantêm viva a sua esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Querido, seja crente e não incrédulo. Creia nas Sagradas Escrituras, creia no testemunho dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, creia naquilo que está escrito, coloque a sua fé nas Sagradas Escrituras, independente do que você sinta, creia na palavra, edifica na palavra, pratica a palavra, vive a palavra de Deus, e esta palavra te sustentará, esta palavra te manterá de pé, porque ela é o fundamento, ela é o alicerce, é ela e sobre ela que as raízes da nossa fé devem estar arraigadas. Passará tudo isso, e infelizmente muitos no meio de tudo isso se afastarão do Senhor, muitos se escandalizarão, muitos deixarão o caminho do Senhor, porque não têm a sua fé firmada na palavra de Deus. São pessoas que dependem de movimentos, de festas, não dependem da palavra de Deus, dependem de ídolos que a igreja criou, não estão fundamentados nas santas Escrituras. Muitos desses vão ser vencidos, mas aquele que crê na Sagrada Escritura, que olha somente para Jesus Cristo, permanecerá de pé. A sua família estará de pé, a sua casa estará de pé. Nós temos observado que muitas pessoas, por não terem edificado a sua casa, a sua família, sob a palavra de Deus, nós vamos perceber muita separação, muito divórcio, muitas contendas, muitos lares desfeitos após essa pandemia. Mas bem-aventurado é aquele que, obedecendo as palavras do Senhor, crê no testemunho dos apóstolos, coloca a sua fé na Escritura, crê no que disse o Senhor Jesus Cristo, crê no que diz a Escritura, se apoia nela, se apega nela, crê nela, independente daquilo que os seus olhos vejam, independente das circunstâncias momentâneas que estejamos passando, ele descansa na veracidade da verdade da palavra do Senhor nosso Deus, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Querido irmão, querido, você que assiste esta palavra, coloque a sua fé na pessoa bendita de Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, pois só Ele pode te salvar. Ele é o único, Ele é o Salvador, Ele é o propiciador, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, é Ele, somente Ele que pode nos dar vida eterna e paz verdadeira. Creia na palavra de Deus, pois o Senhor Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, aquele que crê em mim, como foi colocado pelo testemunho das minhas testemunhas, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. Você precisa crer como diz a Escritura, e a Escritura diz que Ele é o Senhor, o Salvador, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Conselheiro. A Escritura diz que Ele é o propiciador, é o Cordeiro
Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o bom pastor, Ele é a porta da salvação, Ele é o consolador, é Ele que nos chama, é Ele que nos convida para entrar na sua presença, para chegar até Ele, para que Ele leve sobre Ele as nossas dores, o nosso peso, a nossa canseira e a nossa condenação. Vinde a mim, diz o Senhor, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomé aprende a ter uma fé no testemunho, uma fé que não depende do que vê, e vai até o fim da sua jornada. Glorifica o Senhor com a sua morte, com o seu martírio, com a sua fé intocada, quando ele, pressionado pelos inimigos de Deus, ameaçado de negar o seu Salvador, de negar a ressurreição do Senhor, ele escolhe morrer do que negar o Senhor, do que negar aquilo que ele viu, pois ele viu o Senhor ressurreto. Tanto ele quanto os outros apóstolos, todos morreram morte de martírio. A Bíblia nos diz que Pedro não achou-se digno de ter uma morte por crucificação como seu mestre, e pediu aos seus algozes que o crucificasse de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus Cristo. E todos os outros assim também deram a sua vida em testemunho dessa verdade que eles não podiam negar. Eles viram o Senhor ressurreto. Isso eu quero dizer para você, que Cristo vive. O nosso Cristo não está morto, Ele não está numa cruz, Ele passou pela cruz, Ele foi sepultado, mas Ele não está no sepulcro, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e disse: todo o poder é me dado no céu e na terra, e vive na vida de todo aquele que nele crê, através do seu Espírito Santo. Jesus está vivo, o túmulo está vazio. Essa é a diferença do cristianismo, essa é a diferença de crer no Deus vivo, de crer num Jesus vivo, que hoje se manifesta, que continua hoje operando sinais, maravilhas e milagres na vida daquele que crê na Escritura, naquele que crê no que foi escrito, porque vivemos por fé e não por vista. Por isso, o profeta Abacuque, que andava por fé e não por vista, faz aquela declaração magnífica, encerrando o seu livro: ainda que não haja ovelhas no currais, ainda que não haja vacas nos estábulos, ainda que a figueira minta, a oliveira não dê o seu fruto, contudo eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação. Ele firmará os meus passos como a corça, e eu andarei e saltarei e andarei por lugares altos. Andar por fé, crer nas Escrituras. Bendito aquele que crê na Escritura, bendito aquele que crê no que está escrito e não depende dos seus sentimentos nem das suas emoções, porque as emoções falham, os sentimentos falham. Há momentos que não há milagres, que não há manifestações, não há sinais, mas a Bíblia e a palavra de Deus permanece como uma base sólida. É ela que nos sustenta no dia mau. O louvor, a música é maravilhosa, mas ela não substitui a palavra do Senhor, ela não substitui a rocha eterna. É essa palavra que nos vivifica, é essa palavra que é alimento, é essa palavra que mata a nossa sede. Quando nós lemos no que as testemunhas escreveram, no que aqueles que presenciaram escreveram, nosso coração se levanta, nosso espírito recebe renovo, nossa alma se alegra,
E mesmo no vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Nesse tempo em que há tantas falsas profecias, nesse tempo que há tantas heresias e tantos falsos mestres, confirmados pela Escritura Sagrada, que nos alerta e nos avisa que nos últimos dias haveria o aumento dos falsos profetas, das falsas profecias, das heresias. Nestes últimos dias é necessário nos voltarmos para a santa palavra de Deus e termos uma fé arraigada unicamente na palavra de Deus, porque tudo falha, tudo passa, e somente a palavra de Deus permanece para todo sempre. Sejamos crentes, seja crente. Você que colocou a tua fé em Jesus, permaneça, continue, caminhe. A um fim dessa jornada está o teu Senhor te aguardando, com a coroa da justiça para todo aquele que for até o fim. Você que me ouve, está começando na jornada da fé, não se assuste, não estranhe as perseguições, as lutas, por causa da palavra. Mantenha-se arraigado na palavra, mantenha sua fé na palavra, pois tudo isso passa, é necessário que tudo isso aconteça. Firme-se na palavra de Deus. Você que me ouve nesta noite, a Escritura apresenta um Salvador, é Jesus Cristo. Coloque nele a sua fé e receba a salvação, receba perdão dos teus pecados, receba a vida eterna, receba a paz insondável de Deus no teu coração e a certeza da vida eterna, que só a tem aqueles que colocam a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois Jesus não é uma religião, Ele é Deus e nos trouxe um reino e nos chama para entrar no seu reino por meio da fé, ter acesso a essa graça maravilhosa que só pode nos ser outorgada porque Ele lá na cruz pagou o preço, pagou pelos nossos pecados, sofreu a nossa condenação, satisfez a justiça de Deus que exigia a morte de todo aquele que peca, e Ele morre por todos, para que todos recebam vida por meio da fé nele. Que você também coloque a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, pois a Escritura e as testemunhas anteriormente determinadas por Deus apresentam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja falando em seu coração, que a graça do Senhor te alcance e o Espírito Santo te toque onde você estiver, abrindo o teu entendimento para você entender que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu agradeço no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Louvamos a Deus pela palavra desta noite, mensagem vinda da parte do Senhor, que falou do nosso Salvador. Ele foi apresentado aqui nesta noite. Graças a Deus. O trio estará louvando ao Senhor e logo após estaremos orando e pedindo as bênçãos de Deus. Seu corpo lá na
para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriram. Glórias a Deus, Nada venceu. glórias a Deus. E o nosso Deus venceu a morte. Bendito Deus. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glórias a Deus, glórias a Deus. Bendito, bendito. Tu estás vivo, tu estás vivo, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santo Deus, Rendemos honras. bendito, bendito. Tu és o único e digno. E és bem-vindo aqui. Oh, E Senhor, és bem-vindo aqui, nós Senhor. te adoramos. Aos nossos corações, em nossas casas, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Sim, Jesus. Nós te Bendito, adoramos para sempre. bendito, Para sempre. sempre exaltado é, para sempre, aleluia, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém, Jesus. Aleluia. Santo teu nome, Jesus. Santo teu nome. Graças a Deus. Quero agradecer hoje o pastor Carlos Bertolassi, que veio lá de Nova Odessa, né? Nos ajudar aqui nesta noite. E Deus nos abençoou com essa palavra maravilhosa. Agradecer o trio Louvor e Graça, agradecer a irmã Márcia, irmão Eliseu, técnico de som. Também agradecer ao nosso presidente desta Assembleia de Deus, Ministério Madureira Machadinho, aqui de Americana, estado de São Paulo, por nos ter dado essa liberdade de trabalharmos e a igreja não ficar parada. Estamos anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho. Eu quero, nesse momento, que você ore comigo. Você que se encontra na sua casa, você pode fazer um pedido a Deus agora. Nós vamos orar e você vai levar a sua prece, a sua oração a Deus. O problema que você tem na sua casa, na sua família, só você sabe. Você e Deus. Então você vai pedir, você vai orar
juntamente conosco. E nós vamos pedir a Deus, ao Senhor, para que resolva esse problema. Que Deus dê essa bênção que você tanto espera na sua vida. Convido a você a orar comigo nesta noite. E logo após estaremos pedindo a bênção de Deus para a igreja. E estaremos encerrando o culto nesta noite. Ore comigo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Querido Deus, Pai eterno, louvamos o Teu santo nome, Pai querido. Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de bondade, Deus da nossa salvação. Queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por esse culto ao vivo abençoado. O Teu nome foi exaltado, o Teu nome foi glorificado. Pai, visita os lares nesse momento. Tem pessoas que estão orando nesse momento, que estão contando ao Senhor o seu problema e pedindo a bênção do Senhor na resolução, no fim dessa situação desconfortável. Pai, tem problemas sérios sendo pedidos nesta noite, problemas de saúde, problemas na justiça. Eu não sei, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente. O nosso pedido nesta noite, Pai, é que o Senhor visita cada um que está orando nesta noite, cada pessoa que está orando nesta noite, e tem contado o seu problema para o Senhor. Nós temos fé, nós cremos na Tua palavra e nas Tuas promessas, cremos nesse Deus que foi apresentado aqui nesta noite, através dos louvores, através da mensagem. Pai, louvamos o Teu santo nome. Visita cada um. Abençoa Teu servo, pastor Gerson Elias Torresan, pastora Sueli, toda a sua casa, vida e ministério. Muito obrigado, Senhor, muito agradecido. Teu nome foi exaltado, Teu nome foi adorado. Louvado seja o Teu nome. E nós queremos agora pedir a bênção do Senhor para a Tua igreja. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão bendita do Espírito Santo seja com vós todos. Juntos nós podemos dizer amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Seu labor,